para anunciar essa palavra. Por isso, respondeu: alguém como eu, não sendo sacerdote, deveria entrar no templo para salvar a vida? Semaías não foi o único falso profeta em Jerusalém que se opôs a Neemias. Houve outros e também uma falsa profetisa chamada Noádia. Havia, aliás, muitos de Judá que se opunham ao governador. Isso foi causado por 2 casamentos traiçoeiros. Um entre Tobias, o amonita, e a filha de um judeu chamado Secanias, e outro entre o filho de Tobias e a filha de Mesulão, neto de Berequias, que se havia engajado ativamente na construção dos muros de Jerusalém. Como consequência, houve correspondência traiçoeira entre os nobres de Judá e Tobias. Apesar de tudo, no entanto, o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em outubro de 445 a.C. Elul é o 6º mês do calendário judaico, em 52 dias, enquanto a reconstrução do templo levou 22 anos, porque depois de a terem iniciado, os judeus desanimaram e interromperam a obra até que Ageu e Zacarias anunciassem as suas profecias. A reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém levou somente 7 semanas e meia. Versículo 16, que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus, não foi somente o testemunho dos próprios judeus, mas a conclusão também dos inimigos particulares dos judeus a essa altura, bem como de todas as nações vizinhas. 4. Uma lista dos exilados que retornaram com Zorobabel. Primeiro, precauções de segurança 7, do 1 ao 4. Embora o muro de Jerusalém estivesse completamente reconstruído a essa altura, a segurança da cidade, então aqui o que eu passei, né? É só colocar 6, é só colocar 6. Isso. Uma lista dos exilados que retornaram com Zorobabel, capítulo 7. Primeiro, precauções de segurança. 7, do 1 ao 4. Embora o muro de Jerusalém estivesse completamente reconstruído, a essa altura a segurança da cidade ainda não estava suficientemente garantida. Por isso, Neemias tomou algumas medidas importantes para resolver esse assunto. Encarregou 2 homens para governar Jerusalém, o seu irmão Anani, que um ano antes o tinha visitado em Suzã e levado a ele a notícia acerca da situação da cidade, e Ananias, que já havia sido apontado como governador da cidadela ao norte do templo. Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens, e especialmente mais do que muitos de Judá, que estavam comprometidos por juramento com Tobias. Neemias também estabeleceu os horários em que as portas da cidade estariam abertas e quando deveriam ser fechadas. Insistiu ainda em que deveriam ser nomeados guardas para proteger as casas particulares da cidade. Versículo 3b. Neemias percebeu também que Jerusalém seria um lugar mais seguro se fosse mais adequadamente habitado, pois nesse momento havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Essa última afirmação precisa ser compreendida de forma relativa e não no sentido absoluto, pois há menção de algumas casas em Jerusalém no versículo 3, como também em Ageu 1:4. Havia necessidade, portanto, de mais casas em Jerusalém e de mais pessoas para ocupá-las, pois enquanto a cidade estivera desprotegida, nem
protegida por falta de muros. Somente um pequeno número de pessoas havia se disposto a se estabelecer ali, e a maioria dos judeus havia escolhido morar no distrito em volta. A decisão de Neemias, portanto, foi tentar encorajar alguns deles a estabelecer residência dentro da cidade, mas ele pediu que somente os de pura linhagem judaica fizessem isso. 2. A lista 7 do 5 ao 73a. Assim ele tomou emprestado dos arquivos do templo o registro daqueles que tinham retornado da Babilônia para Jerusalém, em decorrência do decreto de Ciro, 93 anos antes, que também está registrado em Esdras 2, acerca de comentários, e ele o usou como base para sua iniciativa de repovoar Jerusalém. É por isso que a lista está inserida mais uma vez na narrativa aqui nos versículos 6 a 73. A frase final desse capítulo cabe melhor na narrativa registrada no capítulo seguinte. A leitura e exposição da lei, capítulo 7. Os eventos descritos neste capítulo ocorreram quando chegou o 7º mês, o mês de Tisri. No entanto, a história conta nos versículos 1 a 12, ocorreu no primeiro dia do 7º mês, o dia em que era celebrada a festa das trombetas pelos judeus. Isso ocorreu somente alguns dias após a conclusão da reconstrução dos muros da cidade, que aconteceu no 25º dia de Elul, o 6º mês. A vocação do sacerdote Esdras, por seu escriba, era dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras 7:10. Ensinar as leis de Deus àqueles que não as conheciam foi um dos propósitos para os quais o rei Artaxerxes havia mandado Esdras da Babilônia para Jerusalém. Esdras 7:25. Por isso, muitas vezes ele deve ter se engajado nessa tarefa entre a sua própria vinda para Jerusalém em 458 a.C. e a chegada de Neemias em 445 a.C. Poucos judeus possuíam cópias pessoais dos escritos da lei. Assim, a única forma em que poderiam se familiarizar com a lei era por meio de leituras em público. E isso era feito com frequência, além de ter sido feito, como está descrito em detalhes no capítulo 8, há mais exemplos mencionados, em 9:3 e em 13:1. Durante os 52 dias de construção dos muros de Jerusalém, provavelmente houve poucas oportunidades para esse tipo de convocação. Mas assim que o trabalho foi concluído, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. O fato de que o povo pediu a Esdras que lesse em público o livro da lei mostra que eles estavam familiarizados com esse tipo de encontros e se beneficiavam deles. Essa convocação é descrita em detalhes em virtude da importância do momento em que ocorreu. A Porta das Águas era a porta do lado leste de Jerusalém, pela qual os cidadãos passavam quando desciam a fonte de Gion para buscar água. Ao raiar do dia, a multidão se reuniu na praça do lado de dentro dessa porta. E desde o raiar da manhã até o meio-dia, ouviram a leitura entre Esdras e os seus colegas sacerdotes. Fizeram dos vários rolos do Pentateuco, certamente foi lido o trecho de Levíticos 23 a 25, que descreve a celebração da festa das trombetas naquele dia específico. Mas evidentemente devem ter lido
muitas instruções morais das diversas partes do Pentateuco. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Acerca da expressão explicando-o, alguns pensam que signifique traduzindo-o, mas não há evidências de que os judeus em Jerusalém não fossem capazes de usar uma língua comum. Nessa época, que havia uma específica língua de Judá, pode ser deduzida de 3:24. É melhor considerar que a palavra está sendo usada em seu sentido natural, significando claramente. À medida que o povo ouviu a leitura dos mandamentos da lei, a que ele tinha desobedecido, começou a chorar. Neemias, Esdras e os sacerdotes ficaram contentes com essa reação penitencial, mas acharam que, por ser consagrado ao Senhor, aquele era um tempo de regozijo e não de tristeza. Assim, todo o povo saiu para comer, beber e compartilhar as coisas boas com outros. Esté 9, do 19 ao 22, e a celebrar com grande alegria. 2. A festa das cabanas. No dia seguinte, o segundo dia do 7º mês, os líderes judeus reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei em particular. Sabendo que 2 semanas mais tarde, começando no 15º dia do 7º mês, seria celebrada a festa que é descrita em Levíticos 23, na qual os judeus comemoravam o cuidado de Deus pelos seus ancestrais quando vagaram pelo deserto desde o Egito até Canaã. Decidiram ler com atenção aquele trecho para terem certeza de que a forma em que tinham celebrado essa festa estava de acordo com o ensino da lei. Exemplos de celebração anterior dessa festa do 7º mês são mencionados em 1 Reis 8:2, nos dias de Salomão, e em Esdras 3:4, nos dias de Zorobabel. Há mais uma referência a essa Exemplos de celebração anterior dessa festa do 7º mês são mencionados em 1 Reis 8:2, nos dias de Salomão, e em Esdras 3:4, nos dias de Zorobabel. Há mais uma referência a essa festa em Oséias 12:9, em que Deus anunciou aos habitantes do reino do norte que, em virtude de seus pecados, seriam desapossados de suas casas e teriam de morar em tendas. Eu vos farei habitar em tendas novamente, como nos dias da festa designada, RSV. Isso mostra que essa festa era comemorada durante o período da monarquia israelita e que durante os 7 dias os israelitas viviam em tendas, feitas na sua maioria de peles de cabra. Quando agora os líderes judeus estudaram junto com Esdras o texto de Levíticos 23, deduziram que o mais correto seria que durante a festa o povo morasse não em tendas de pele de animais, mas em cabanas feitas de galhos de árvore. Foi dada a instrução ao povo de que a festa, que seria celebrada em 2 semanas, seria comemorada dessa forma. Versículo 15. Isso foi feito, e pela primeira vez, dessa maneira, desde os dias de Josué, filho de Num, e grande foi a alegria deles. 6. A renovação da aliança. 9:1 a 10:39. Primeiro, confissão de pecados. 9:1 ao 38. A festa das cabanas, que os judeus haviam terminado de celebrar desde o 15º até o 22º dia do 7º mês, foi uma ocasião de grande alegria, mas durante a leitura diária da lei e também, sem dúvida, na assembleia do 8º dia,
Os judeus devem ter se convencido de muitos pecados na sua vida, como também em relação ao assunto de se separar de todos os estrangeiros. Por isso, no dia seguinte, no 24º dia do mês, os judeus se reuniram para mais uma convocação e jejuaram, vestiram pano de saco e confessaram seus pecados. Durante 3 horas, ouviram mais leituras da lei e nas 3 horas seguintes, dedicaram-se à confissão de pecados e à adoração a Deus. A seguir temos o registro de uma longa oração que é introduzida na RSV com as palavras "E disse Esdras". Essas palavras não estão no texto hebraico, por essa razão são omitidas na NVI, mas estão na Septuaginta grega. Podem muito bem lembrar um fato real, e nesse caso a história desse capítulo e a do capítulo seguinte deveriam estar concentradas em Esdras e não em Neemias, como também a história do capítulo anterior. Acerca do conteúdo dessa oração, versículo 6:37. Depois do reconhecimento do poder de Deus, versículo 6, segue uma recapitulação detalhada dos eventos significativos da história de Israel. A bondade infalível de Deus para com eles é destacada, apesar dos seus pecados repetidos. Depois de terminar a oração, os judeus resolveram fazer um acordo por escrito com o seu Deus Javé. A aliança original de Deus havia sido estabelecida com Israel e ratificada ao pé do Monte Sinai, mas as suas cláusulas não haviam sido devidamente guardadas por parte dos israelitas. A aliança que estava sendo feita agora não era nova, mas uma renovação da antiga, como pode ser visto por meio da análise dos termos registrados no capítulo 10. 2. A aliança é assinada. Os que assinaram a aliança são descritos em 9:38 como líderes, levitas e sacerdotes da comunidade judaica. Nos versículos 1 a 27, os seus nomes são citados após o nome de Neemias, o governador, mas são apresentados em ordem inversa. A classificação em 9:38 acerca dos nomes alistados até o versículo 8, lemos: esses eram sacerdotes. A partir do versículo 9 são alistados os levitas, e a partir do versículo 14, os líderes do povo. Os líderes dos judeus não somente confirmaram a aliança com o seu selo, mas o restante do povo também se associou a este ato, inclusive todos os seus filhos e filhas capazes de entender, os seus filhos que tinham idade suficiente para decidir participar da forma consciente do que estava acontecendo. Quanto ao conteúdo do que os israelitas estavam agora prometendo, tinha propósito tanto geral quanto particular. O propósito geral era seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor. Mas havia partes específicas da lei divina que tinham sido negligenciadas ultimamente e que necessitavam de ênfase especial. Isso é detalhado nos versículos 30 a 39. Eram as seguintes: que não contraíssem matrimônio com os pagãos, que não participassem do comércio no sábado e em outros dias sagrados, que garantissem o sustento adequado dos funcionários do templo e a manutenção das suas atividades, fazendo regularmente suas contribuições estipuladas. Uma decisão que eles resumiram na seguinte forma: não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Versículo 39. É triste ler o capítulo 13 acerca de como estava a situação quando Neemias voltou a Jerusalém para a sua segunda administração.
Depois de ter se apresentado a Artaxerxes na Babilônia, ele descobriu falhas em cada um desses pontos. Estavam ocorrendo novamente casamentos mistos, o sábado estava sendo profanado e o pessoal que servia no templo não estava recebendo o seu necessário sustento. O método em que os servos e as atividades do templo deveriam ser sustentados é detalhado nos versículos 32 e 39. Isso deveria ocorrer por meio do tributo anual ao templo. A origem desse tributo é descrita em Êxodos 30, do 11 ao 16, antes da construção do templo. Na época consistia em meio ciclo, 6 gramas, mas agora a taxa anual tinha se tornado 1/3 do ciclo, 4 gramas. No Novo Testamento era uma taxa anual de meio ciclo, Mateus 17, 24, por meio da provisão da lenha, versículo 34, para queimar sobre o altar do Senhor, para que assim o fogo do altar estivesse constantemente aceso, Levítico 6, 12, por meio da apresentação aos sacerdotes dos primeiros frutos de tudo que os judeus possuíam, versículo 35 a 37a, e do pagamento dos sacerdotes de 5 ciclos, 60 gramas de prata, números 18, 16, pelo resgate de cada primogênito. Letra D, por meio da entrega de dízimos, como foi ordenado em Levíticos 27, 30 ao 33, o dízimo, a 10ª parte das colheitas da terra, deveria ser levado aos levitas. Depois, os levitas deveriam levar 1/10 dos dízimos ao templo de Jerusalém para o sustento dos sacerdotes. Números 11, 25 a 28. 7. Lista dos judeus em Jerusalém e na Judéia. Primeiro, príncipes, sacerdotes e levitas. Capítulo 11, do 1 ao 34. Com a conclusão da narrativa dos capítulos 8 a 10, que se concentra em Esdras e não em Neemias. O cronista continua onde parou, em 7:4, em que diz que a cidade de Jerusalém era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores. Em Jerusalém viviam os líderes do povo, mas não muitos outros. Assim, para consertar essa situação, o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém. Então, além desses que foram recrutados à força para mudar para a capital, alguns outros fizeram o mesmo como voluntários. E o povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Acerca dos líderes judeus mencionados no versículo 1, que já moravam em Jerusalém, aqui estão alistados aqueles que eram da tribo de Judá. Versículo 4 ao 6, da tribo de Benjamim, versículo 7 ao 9, os sacerdotes, versículo 10 ao 14, os levitas, versículo 7 ao 9, os sacerdotes, versículo 10 ao 14, os levitas, 15 ao 18, e os porteiros, versículo 19. A lista anterior é muito semelhante à que está registrada em 1 Crônicas 9, 2 ao 17. Os que prestavam serviço no templo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas, Esdras 8:20, moravam na colina de Ofel, versículo 21, que significa o monte, e ficava situada no período da cidade a sudeste. Para cuidar dos interesses de todos eles, os judeus tinham um representante oficial da corte persa, que era Petaías, filho de Mesezabel. Versículo 24. Ele representava o rei nas questões de ordem civil. 2. Lista dos povoados, capítulo 11, do 25 ao 36. Nos versículos 25 a 36 temos a lista de alguns
dos povoados, aqueles em que os judeus estavam morando agora. As cidades citadas nos versículos 25 e 26 ficavam situadas dentro do antigo território de Judá, e as cidades citadas nos versículos 31 a 36 ficavam no antigo território pertencente aos benjamitas. Versículo 31. Alguns levitas que anteriormente haviam morado em Judá viviam agora em Benjamim. Versículo 36. 3 mais listas de sacerdotes e levitas, 12 do 1 ao 26. Os versículos 1 a 7 alistam sacerdotes que 93 anos antes haviam voltado da Babilônia para Jerusalém com Zorobabel e Jesua, Esdras 2, e os versículos 8 e 9 alistam os levitas que voltaram. A afirmação de que Baquebuquias e Uni, seus colegas, ficavam em frente deles para responder-lhes. Versículo 9 é provavelmente uma referência ao canto antifonário de duas metades de um coral. Os versículos 10 e 11 registram a linhagem do sumo sacerdote a partir de Jesua até Jadua. Confira 330 a.C., que presumivelmente é o período em que o cronista compilou esse livro. Essa é uma continuação da lista dos sumos sacerdotes, como registra em 1 Crônicas 6, do 3 ao 15. Parece que o sumo sacerdote Jonatas, filho de Joiada e pai de Jadua, era também chamado de Joanã, versículo 22. Quanto ao sumo sacerdote Joiada, filho de Eliasibe, o seu irmão era Joanã, Esdras 10, 6. Está escrito em 13, 28, que um dos filhos de Joiada, e portanto o irmão do sumo sacerdote Jonatas, casou com uma filha de Sambalate. Os versículos 12 a 21 dão os nomes dos sacerdotes na época do sumo sacerdócio do filho de Jesua, Joiaquim. O versículo 22 afirma que um registro dos chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes foi preservado em todo o período desde o sumo sacerdócio de Eliasibe até o de Jadua, durante o reinado de Dario o persa. Dario 3, 338 a 331 a.C. Os versículos 23 a 24 mencionam os levitas até a época de Joanã. Esses foram registrados no livro das Crônicas. Versículo 24. Conforme prescrito por Davi, cujas instruções acerca de render louvor a Deus em cânticos são indicadas em 1 Crônicas 16, Oséias 25, 26, citam porteiros em dois períodos em particular, os dias de Joiaquim, o sumo sacerdote, e os dias do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. Isso aí. Vamos parar daqui e terminar no outro vídeo, né?